o som de um estalo, aquele pequeno, agudo e inconfundível pop de alguém. O plástico bolha é hoje a infraestrutura invisível do comércio global. É a armadura que protege a era da "você conhece esse som, seus pais conhecem esse som, seus filhos muito provavelmente já nasceram com o instinto de procurá-lo. Quando uma caixa de papelão chega à sua porta, não importa quão caro ou agu conveniência, ele envolve os nossos telefones de $1000, as nossas taças de cristal compradas por impulso a ar dado, seja o item lá dentro. Há um momento quase ritualístico em que o produto principal é ignorado. Meia-noite, os componentes dos servidores que mantêm a internet funcionando. A cada ano, o mundo produz plástico às mãos, movidas por um reflexo humano primitivo, buscam aquele lençol de plástico texturizado. Você bolha suficiente para embrulhar a linha do Equador, não uma, não duas, mas dezenas de vezes. É um produto tão intrinsecamente ligado à forma como consumimos e movemos objetos pelo planeta que ele deixou de ser, apenas aperta uma das pequenas bolhas translúcidas e ela cede sob a pressão dos seus polegares. Pop, um material de embalagem, tornou-se um ponto de referência cultural, um alívio universal para o estresse. É uma das experiências táteis mais universalmente reconhecidas do mundo moderno, uma microterapia incrustada na um ícone do século XX. Mas nada disso deveria ter acontecido. Absolutamente nada. A história do plástico bolha não começa com um problema de logística, nem com uma epifania sobre como proteger objetos infraestrutura do comércio global. Mas enquanto você aperta essa bolha, você não está apenas estourando ar preso. Você está frágeis em porões de aviões de carga. Ela começa em uma garagem poeirenta em Hawthorne, segurando literalmente os restos mortais de um dos projetos de design de interiores mais desastrosos do século XX. O Nova Jersey, no ano de 1957, com um problema muito diferente: paredes sem graça. E começa que hoje é a espinha dorsal da logística mundial, protegendo desde vacinas até peças de naves espaciais, nasceu como um papel de parede. E não apenas um papel de parede, mas um papel de parede feio, inflamável e com dois homens que tinham exatamente o tipo de inteligência comercial inquieta, que encontra soluções brilhantes, mas que naquele momento específico que ninguém, em nenhum lugar do planeta, queria comprar. Esta é a história de como o fracasso de uma ideia estética AC não faziam a menor ideia do que estavam resolvendo. Alfred Fielding era um engenheiro americano, um homem prático que via o mundo através da lente das engrenagens, da tensão e da mecânica. Mark Chavanis era um inventor e dentalmente salvou uma empresa, definiu uma era de expansão tecnológica e reescreveu as regras de como o mundo suíço, um visionário com uma compreensão profunda da química dos materiais e uma crença quase religiosa no potencial em físico, se move. É uma história sobre a diferença monumental entre uma invenção e uma inovação, uma distinção que parece explorado dos polímeros. Juntos eles formavam o tipo de parceria que a América do pós-guerra semântica, até o momento em que você está à beira da falência, com um galpão lote fabricava aos montes, homens em garagens suburbanas tentando domar as novas tecnologias que haviam vazado do esforço militar dado de um produto perfeito para um problema que não existe. A história do plástico bolha não começa em uma Segunda Guerra Mundial para o mercado civil. A década de 1950 foi uma era de otimismo tátil. A classe média americana estava em expansão, mudando-se para os subúrbios recém-construído centro de distribuição ou em um laboratório de engenharia reversa. Começa com um problema de decoração que dois homens inquietos tentavam resolver no final de 1957, na cidade de Hawthorne, Nova Jersey. Hawthorne, idos e desesperada por consumir coisas novas. O futuro, como a cultura popular rapidamente determinou, seria moldado não em madeira ou aço, mas em plástico. O plástico era limpo, era barato, era infinitamente maleável, e na década de 1950, era o tipo de cidade americana que compreendia a linguagem da manufatura leve acima de tudo, não carregava o peso do passado. Fielding e Chavanis queriam um pedaço desse futuro, e o PED, situada a uma curta distância de trem de Manhattan, era um lugar onde o pragmatismo industrial se encontrava com a ambição do pós-guerra. O ar da região frequentemente carregava o cheiro de produtos químicos,
coraço que eles escolheram focar era a decoração de interiores. Na época, a vanguarda do design de interiores ditava que as paredes não deveriam ser apenas pintadas, elas deveriam ter textura, papéis de parede de bambantes e, cada vez mais, o cheiro doce e acre dos polímeros derretidos. A América havia sal, tecidos em relevo, superfícies que convidassem o toque. Chavanes teve uma ideia queído da Segunda Guerra Mundial, com uma capacidade industrial ociosa, monstruosa e uma nova obsessão: o plástico. O plástico não era apenas um material, era uma ideologia. Significava o futuro, a esterilidade, o controle sobre a natureza parecia, na teoria, perfeitamente alinhada com o Zeitgeist, um papel de parede de plástico, texturizado, tridimensional e fácil de limpar. Um produto que faria a sala de estar de qualquer família nos subúrbios, o fim da escassez. Foi nesse cenário que Marc Chavanes, um inventor e químico suíço de Nova Jersey, parecer ter saído de uma revista de arquitetura moderna. A ideia era criar um revestimento e Alfred Fielding, um engenheiro americano, juntaram forças. Eles eram homens na casa dos 40 anos, parede usando 2 camadas de plástico com um suporte de papel. Para transformar essa visão em realidade, os 2 homens precisaram a idade em que a paciência para o trabalho corporativo tradicional começa a se esgotar e o desejo de criar algo de equipamento. Como não havia dinheiro para maquinário industrial de ponta, eles improvisaram. Essa é a marca registrada próprio, se torna uma urgência física. Chavanes entendia as propriedades moleculares dos materiais. Fielding entendia as engrenagens, das invenções que mudam paradigmas. Elas raramente nascem em laboratórios estéreis, elas nascem de improviso a pressão e a temperatura necessárias para forçar esses materiais a fazerem o que eles queriam. E o que eles queriam era revolucionar a forma como os americanos decoravam suas casas. No final dos anos 50, ou ações industriais e de fazer o que está disponível funcionar para um propósito diferente. Fielding e Chavanes construíram uma máquina de selagem térmica a partir de peças sobressalentes. A lógica mecânica era simples. Pegar 2 pedaços design de interiores estava passando por uma fase de experimentação radical. As paredes lisas de gesso e pintura pastel pareciam um mon de filme plástico e passá-los por rolos aquecidos para fundi-los, como matéria-prima inicialótonas para uma geração que estava construindo rodovias interestaduais e olhando para o espaço. As revistas para os testes, eles não usaram polímeros exóticos, eles usaram cortinas de chuveiro. De decoração promoviam texturas ousadas, painéis de bambu, tecidos sintéticos tridimensionais, superfícies que podiam ser tocadas. Chavanes e Fielding observaram essa tendência e fizeram uma dedução que 2 cortinas de chuveiro de plástico transparente, compradas no comércio local, prontas para serem transformadas em arte de parede. Eles ligaram a máquina, os rolos aqueceram, o plástico começou a derreter leve no papel, parecia brilhantemente racional. E se pudéssemos criar um revestimento de parede de plástico tremente, emitindo aquele cheiro inconfundível e levemente tóxico de ozônio e polietileno aquecido, dimensional, algo que fosse fácil de limpar, futurista e que desse profundidade tátil a um cômodo, o cheiro do progresso americano na década de 50. As 2 camadas de cortina de chuveiro foram puxadas. Eles alugaram um espaço modesto, essencialmente uma garagem expandida, e começaram a trabalhar no que seria a máquina pelos rolos e pressionadas uma contra a outra. Mas algo deu errado. Muito errado. A máquina não estava original. A solução que encontraram para criar essa textura foi muito parecida com a invenção da bala Life Savers, feitamente calibrada. Em vez de fundir o plástico em uma folha lisa e texturizada de maneira uniforme, o processo, um exercício de pura improvisação industrial. Eles pegaram 2 cortinas de chuveiro de plástico. Polietileno comum capturou ar. Pequenas bolsas de ar ficaram presas de forma irregular entre as 2 camadas de filme selado, e as alimentaram através de uma máquina seladora a quente que eles mesmos haviam modificado. A ideia era: o que saiu do outro lado dos rolos não era o papel de parede elegante e tridimensional que Chavanes havia imaginado selar os 2 lençóis de plástico juntos, mas com uma pequena alteração nas matrizes dos rolos, deado em sua mente. Era uma folha feia, cheia de bolhas transparentes,
parecendo menos com compressão para que bolsões de ar ficassem presos uniformemente entre as camadas. Não foi uma uma inovação de design, e mais com os sintomas de uma doença dermatológica severa, impressa em plástico. Epifania de design. Foi força bruta de engenharia, quando os rolos aquecidos esmagaram as duas. Para 99% dos engenheiros aquilo seria considerado um defeito de fabricação, uma falha de calibração. Cortinas de chuveiro, o plástico derreteu o suficiente para se fundir, deixando pequenas bolhas de ar aprisionadas, onde a máquina não aplicava pressão. O ar do ambiente de Hawthorne, Nova Jersey, de 195. A resposta normal seria desligar a máquina, ajustar a pressão dos rolos, xingar a física por um momento e tentar novamente até que a folha saísse perfeitamente lisa. Mas Fielding e Chavanes olharam para aquele plástico AC7, foi literalmente selado dentro daquelas pequenas abóbadas sintéticas, quando o primeiro metro daquele material saiu identado, e tomaram uma decisão que alteraria a história do comércio global. Eles decidiram que o defeito era do outro lado da máquina, ainda quente e exalando o cheiro de petróleo processado. Fielding e Chavanes na verdade, o produto. Eles olharam para as bolhas de ar e se convenceram de erraram para ele. Era um material estranho, não tinha a elegância de um tecido de parede francês, nem a Sol que haviam criado o papel de parede mais vanguardista do mercado. Eles não viram embalagem, eles não ideias da madeira. Era translúcido, coberto por pequenas bolhas irregulares. Se você passasse a mão sobre, viram amortecimento. Eles viram estética. Começaram a produzir rolos do material acidentado. Patente ele, a sensação era alienígena, quase biológica, mas tecnicamente era exatamente o que eles haviam cearam o processo complexo de selagem que retinha o ar e saíram para vender a sua revolução visual proposto a fazer. Um papel de parede tridimensional de plástico. Eles patentearam o processo, deram para os decoradores e designers de Nova York. A proposta de valor era clara. Compre este papel de parede tridimensional de plástico, com a sua nascente empresa, o nome maravilhosamente genérico e otimista de Sealed Air Corporation. Corpo bolhas para as casas dos seus clientes. Ele é moderno, ele é a prova d'água, ele é o futuro ação do ar selado. Imprimiram amostras e foram ao mercado. Eles bateram nas portas de designers de interiores em Nova York. O que aconteceu a seguir é a parte da história onde o delírio do criador colide violentamente com a racional. Apresentaram o material a lojas de departamento e falaram com arquitetos. O discurso de vendas era lógico. Idade fria do mercado. Os designers de interiores detestaram. Os consumidores comuns, quando apresentados a ideia, ficaram moderno. É fácil de limpar. É a parede do amanhã. O que aconteceu em seguida é onde perplexos. Ninguém, absolutamente ninguém, queria cobrir as paredes de suas casas com plástico empolado. A fria e inflexível realidade do mercado colide com a ilusão do inventor, porque Chavanes e Fielding hava a sensação de estar dentro de um pulmão mecânico ou de uma câmara de isolamento psiquiátrico, tendo inventado um produto tecnicamente perfeito segundo suas próprias especificações. Descobriram que ninguém no mundo queria forrar o produto era feio, acumulava poeira nas fendas, e pior ainda, o plástico degradava rapidamente sala de estar com plástico cheio de bolhas. O feedback foi brutal, o material era considerado horrendo. Acumul-se exposto muito tempo à luz do sol direta através de uma janela. Em poucos meses, a realidade financeira se impôs. Hava poeira ao redor de cada bolha, o que tornava a limpeza, ironicamente, um pesadelo. Mas o papel de parede de bolhas era um fracasso espetacular. Um fracasso total, irrefutável e grave ainda. A estética era fria e impessoal. Mas o golpe de misericórdia veio de uma falha de design absoluto. Aqui reside a primeira grande ironia e a lição fundamental da história do plástico bolha. A diferença entre uma muito mais básica e perigosa. As cortinas de chuveiro originais e o polietileno que eles estavam usando, invenção e uma inovação comercial. Fielding e Chavanes tinham criado uma maravilha da engenharia de materiais. Eles eram altamente inflamáveis. Colocar aquele material em uma parede significava, em caso de incêndio, transformar a sala de estar
Inventaram uma maneira barata e escalável de prender o ar permanentemente entre finas camadas de filme plástico. De uma fornalha gotejante de plástico derretido, em menos de um ano, o sonho ponto de vista técnico era brilhante. Do ponto de vista comercial, era o equivalente a fabricar gelo, no do papel de parede tridimensional estava morto. Não metaforicamente, literalmente morto. Nenhuma venda significativa foi feita. Aqui, Polo Norte. Eles tinham inventado uma solução profunda e complexa para um problema que o universo não tinha. Reside o primeiro grande abismo desta história. Fielding e Chavanes tinham uma máquina pela qual se endividaram para construir. Eles. No final de 1957, a garagem em Hawthorne estava silenciosa. A máquina estava desligada. As tinham rolos e mais rolos de plástico com bolhas acumulando no fundo de sua oficina. Eles tinham uma patente. Eles só contas continuavam chegando, e eles tinham um galpão enchendo rapidamente com rolos de plástico texturizado que o não tinham um negócio. A matemática daquele momento era implacável. Cada giro dos rolos aquecidos consumia eletricidade e matéria-prima, gerando um custo tangível para criar um produto de valor zero. Mundo havia rejeitado com um encolher de ombros. O sonho de redefinir o interior das casas americanas estava. A reação natural, a reação puramente contábil, teria sido desligar a máquina, vender as peças como morto. O produto em si não era o problema, a utilidade percebida dele era. O plástico bolha naquele momento era apenas um material esperando por um propósito, uma resposta gritando no escuro à procura da sua pergunta. Sucata declarar falência e voltar a procurar empregos como engenheiros assalariados. Mas a inteligência comercial Inc. Eles sabiam que tinham algo valioso nas mãos. Eles podiam sentir isso cada vez que pressionavam o dedo ETA. Não sabe como parar. Ela apenas procura novos ângulos. Chavanes, olhando para os rolos e nu contra uma das bolhas e sentiam a resistência obstinada do ar encurralado antes do eventual estalo. Teis começou a pensar nas propriedades físicas daquele fracasso. O que eles realmente haviam fabricado? Não era. Havia força ali. Havia resistência mecânica. Mas como monetizar o ar preso? Como você transforma um erro de papel de parede? Eles haviam fabricado ar encapsulado. E o ar, como qualquer estudante de física básica decoração, em um negócio sustentável, sem capital, sem clientes e com o orgulho ferido pelas rejeições do SAB, é um dos melhores isolantes térmicos do mundo. A temperatura não viaja bem através de bolsas de ar estático. Estúdios de design, Fielding e Chavanes tiveram que fazer o que qualquer empreendedor à beira do abismo precisa. Foi então que surgiu o pivô número 1. Se os designers de interiores da Quinta Avenida odiam fazer, olhar para a sua própria invenção não com os olhos de quem a criou, mas com a frieza de quem vão o produto, talvez os fazendeiros de Nova Jersey o adorassem. Eles renomearam temporariamente, afinal precisa pagar o aluguel do mês seguinte. Eles precisavam de um pivô, não um ajuste cosmético, mas idade do material, de revestimento estético para isolamento térmico de estufas hortícolas. A lógica, uma reorientação completa do que aquele produto significava. Se as bolhas não serviam para ser vistas, talvez elas, mais uma vez, era impecável. Os agricultores precisavam manter o calor dentro de suas estufas durante o serviçem para não ser vistas. Talvez a sua função não estivesse na estética, mas na física pura e simples de rigorosos invernos do Nordeste americano. O vidro era caro e deixava o calor escapar. O filme plástico de Fielding e reter temperatura ou absorver impacto. Eles olharam pela janela da garagem, para o céu frio de Nova Jersey. Chavanes poderia ser grampeado por dentro das janelas das estufas, criando uma barreira de ar isol, e tiveram a sua segunda ideia. Uma ideia que os levaria para longe das salas de estar elegantes e os jogaria diretamente na ante e barata, permitindo a passagem da luz solar. Eles encheram os porta-malas de seus carros com o papel de parede fracassado e começaram a dirigir pelas estradas rurais do lama da agricultura. Eles iam isolar estufas e, mais uma vez, eles iam descobrir que estar quase certo em negócios é o mesmo que estar completamente errado. No léxico do empreendedorismo moderno, a palavra pivô adquiriu uma aura quase romântica. Nos corredores das aceleradoras de startups do Vale do Silício,
Pivotar é visto como um rito de passagem, uma demonstração de agilidade intelectual, mas em 1958, para dois homens de meia-idade sentados em uma garagem mal aquecida no subúrbio de Nova Jersey, com os bolsos vazios e uma máquina ociosa que cheirava a polietileno queimado, pivotar não tinha nada de romântico. Não era uma estratégia de crescimento, era o pânico assumindo a forma de um plano de negócios. O inverno em Nova Jersey tem uma qualidade implacável. Ele se infiltra pelos vãos das janelas, congela o solo e transforma a paisagem industrial da costa leste em um quadro cinzento e hostil. Foi sob esse frio rigoroso que Alfred Fielding e Mark Chavanis empacotaram o porta-malas de seus sedãs com rolos e mais rolos do seu papel de parede fracassado. Se os designers de interiores de Manhattan, em seus escritórios com aquecimento central e vistas para o horizonte, não conseguiam ver a genialidade estética do plástico com bolhas, então Fielding e Chavanis iriam vender a física do material para pessoas que sentiam o frio na pele. Eles iam vender isolamento térmico para estufas. A lógica do segundo ato da Sealed Air Corporation era, sob uma análise estritamente termodinâmica, absolutamente irrefutável. Qualquer manual de física de ensino médio confirmaria a premissa de Chavanis. O ar estático é um dos piores condutores de calor do universo. É por isso que os pássaros eriçam as penas no inverno, criando bolsas de ar ao redor de seus corpos. É por isso que as janelas de vidro duplo funcionam, ao prender minúsculas e consistentes bolsas de ar entre duas finas camadas de plástico. Eles haviam, na verdade, criado um escudo térmico incrivelmente leve e barato. O público-alvo agora eram os agricultores do estado Jardim. Nova Jersey, na década de 1950, ainda possuía uma economia agrícola robusta, com centenas de fazendas e viveiros comerciais de plantas que precisavam sobreviver aos invernos brutais para entregar tomates, flores e vegetais frescos aos mercados de Nova York na primavera. Aquecer essas estufas de vidro era estupidamente caro. O carvão e o óleo combustível devoravam as margens de lucro dos agricultores. O discurso de vendas da dupla havia mudado drasticamente. Eles não falavam mais sobre a parede do amanhã ou texturas vanguardistas. Eles agora falavam a linguagem fria e dura do pragmatismo rural, retenção de BTUs, unidades térmicas britânicas, redução de correntes de ar, economia de combustível. A ideia era que o agricultor pegasse o plástico bolha e o grampeasse pelo lado de dentro da estrutura de madeira ou metal da estufa, criando uma segunda pele isolante. Como o material era translúcido, a luz do sol entraria, mas o calor gerado lá dentro não sairia. Imagine a cena: dois engenheiros de terno, com as mãos vermelhas de frio, parando seus carros em estradas de terra congelada, caminhando sobre a lama endurecida, até encontrarem fazendeiros céticos com as mãos sujas de terra. Eles desenrolavam o plástico no capô do carro, apontavam para as bolhas, explicavam a ciência do ar encapsulado. Os fazendeiros ouviam, eles tocavam o material, eles apertavam as bolhas. O instinto já estava lá, mesmo em 1958. Eles concordavam que a teoria fazia sentido. Alguns até compraram rolos suficientes para testar em pequenas sessões de suas estufas. Por algumas semanas, durante a transição de 1958 para 1959, pareceu que a Sealed Air havia finalmente encontrado o seu propósito. A máquina em Hawthorne voltou a ser ligada. O cheiro de plástico derretido voltou a preencher a garagem. Havia esperança, aquela emoção perigosa que precede as quedas mais dolorosas nos negócios. Mas, mais uma vez, o produto técnico encontrou o seu carrasco na complexidade do mundo real. O plástico bolha, como isolante de estufas, era uma ideia brilhante que continha dois defeitos letais, ambos invisíveis no laboratório, mas gritantes sob o sol. O primeiro defeito era óptico. Embora o material fosse transparente, as milhares de bolhas curvadas agiam como pequenas lentes imperfeitas. Elas não bloqueavam a luz, mas a difratavam. Elas espalhavam os raios solares de maneira caótica. Para o olho humano, a diferença era mínima, mas para um broto de tomate tentando realizar fotossíntese nos dias curtos e cinzentos de fevereiro, aquela refração roubava uma porcentagem crítica de energia luminosa. As plantas sob o plástico bolha cresciam mais devagar. Na agricultura comercial,
Dias de atraso no crescimento significam perder a janela de preços altos do início da temporada. O que os fazendeiros economizavam na conta de aquecimento, eles perdiam na qualidade e no tempo da colheita. A matemática mais uma vez recusava-se a cooperar. O segundo defeito era químico e muito mais devastador. O polietileno da década de 1950 não era tratado com os sofisticados inibidores de raios ultravioleta que temos hoje. Quando você pega um plástico barato e o expõe à radiação solar direta por 8 horas diárias, a química molecular começa a se quebrar. Em questão de meses, aquele escudo transparente e flexível começou a amarelar. Depois tornou-se opaco. Depois, ressecou. E finalmente, sob a pressão de uma rajada de vento um pouco mais forte, esfarelou-se em milhares de pedaços de plástico quebradiço, caindo como uma neve tóxica sobre as plantações. A revolução termodinâmica havia se transformado em lixo agrícola em menos de uma temporada. Os agricultores, um grupo demográfico famoso por sua intolerância às soluções teóricas que falham na prática, abandonaram o produto. Ninguém renovou os pedidos. O boca a boca na comunidade rural foi rápido e letal. No final do inverno de 1959, Fielding e Chavanes estavam exatamente onde haviam começado, donos de uma invenção patenteada, donos de uma máquina de produção e donos de um fracasso comercial absoluto. A única diferença era que agora eles tinham ainda menos dinheiro e estavam um ano mais velhos. É crucial fazer uma pausa aqui e entender a anatomia deste momento. Na narrativa empresarial tradicional, o fracasso é frequentemente embrulhado em uma camada de otimismo retrospectivo. Foi uma lição necessária, foi um trampolim para o sucesso. Mas quando você está vivendo o fracasso, ele não parece um trampolim, ele parece um buraco negro. A corporação que Fielding e Chavanes haviam fundado, a Sealed Air, existia agora apenas como um nome em documentos fiscais e em faturas atrasadas de fornecedores de resina plástica. Os dois homens enfrentavam o abismo que destrói 90% das pequenas empresas, a asfixia do fluxo de caixa. Eles tinham investido suas economias pessoais na construção do maquinário original. Tinham gasto o tempo de suas famílias viajando para vender um produto que ninguém queria manter. As tensões começaram a se acumular. Como você acorda de manhã, veste o terno, bebe seu café e vai para uma garagem fabricar algo que o mundo já lhe disse 2 vezes e de forma inequivocamente clara, que não tem utilidade? Eles não estavam competindo contra outros produtos, eles estavam competindo contra a irrelevância. E a irrelevância é um inimigo formidável, porque ela não luta contra você, ela simplesmente ignora a sua existência. O mundo de 1959 estava avançando a uma velocidade vertiginosa. A União Soviética havia lançado o Sputnik. A corrida espacial estava dominando os jornais. A rodovia interestadual americana estava rasgando o continente, criando a malha logística moderna. O mundo físico estava ficando menor, mais rápido, mais interconectado. E no centro dessa revolução, uma nova classe de máquinas estava começando a emergir das universidades e dos laboratórios do governo para entrar no mundo corporativo. Máquinas não feitas de grandes engrenagens de ferro fundido ou pistões de aço, mas de relés delicados, válvulas de vidro frágeis, milhares de soldas minúsculas e painéis sensíveis a qualquer vibração. Eram as primeiras gerações de computadores comerciais. O futuro estava sendo construído em cima de objetos incrivelmente poderosos, mas fisicamente mais frágeis do que qualquer coisa que a indústria americana já havia produzido em massa. Até este momento na história industrial, transportar coisas era uma questão de força bruta. Se você estivesse enviando um motor de carro, peças de trator ou engradados de refrigerante, a embalagem consistia basicamente em amarrar a mercadoria firmemente a um palete de madeira. O impacto era esperado e absorvido pela própria robustez do aço e do ferro. Quando havia necessidade de proteger algo frágil, louças, lâmpadas ou peças de arte, as opções de embalagem eram tão primitivas quanto na virada do século. Usava-se jornal amassado, usava-se palha de madeira, conhecida como Excelsior, que era suja, poeirenta e altamente inflamável. Ou usava-se papelão corrugado amassado. Todos esses materiais funcionavam sob o mesmo princípio rudimentar: adicionar massa ao redor do objeto para amortecer o golpe. Eles adicionavam peso à carga, sujeira ao destino final
e frequentemente falhavam em impedir que o objeto chegasse em pedaços. Fielding e Chavanes sabiam de tudo isso? Absolutamente não. Em 1959, eles não estavam pensando nas dores de cabeça logísticas das empresas de alta tecnologia. Eles estavam pensando em como pagar o aluguel da garagem. Eles estavam olhando para rolos de papel de parede / isolante térmico rejeitado e tentando entender se havia alguma maneira de transformar polietileno com bolhas em dinheiro antes que o banco batesse a porta. O que acontece a seguir é uma prova monumental de que, nos negócios, o timing e o contexto são infinitamente mais valiosos do que o produto em si. A invenção deles estava pronta, hibernando. O que faltava era o ecossistema colidir com a invenção. A virada não veio de uma epifania em um quadro negro, veio da observação desesperada das notícias e de uma leitura, finalmente correta, da direção para onde o mundo estava caminhando. A América de 1960 estava prestes a começar a enviar pelo correio e por caminhões produtos eletrônicos que valiam dezenas de milhares de dólares, e a infraestrutura logística do país, acostumada a transportar sacos de farinha e blocos de motor, estava quebrando esses computadores em trânsito com uma frequência alarmante. Alguém precisava encontrar uma maneira de embrulhar o futuro para que ele não chegasse quebrado, e subitamente, as bolhas de ar aprisionadas entre duas camadas de cortina de chuveiro derretida deixaram de ser uma textura estética, deixaram de ser um isolante térmico fracassado. Elas estavam prestes a se tornar o amortecedor mais eficiente já concebido pela mente humana. A Sealed Air Corporation estava a um passo de deixar de ser uma piada na comunidade de design de Nova York e se tornar uma parceira indispensável para a empresa mais importante e intimidadora do planeta na época, a International Business Machines, a IBM. A ponte entre o fracasso das estufas de Nova Jersey e os laboratórios estéreis da IBM é onde a verdadeira alquimia corporativa acontece. Uma distinção que, como veremos, transforma dois inventores endividados nos arquitetos de uma empresa bilionária, não mudando uma única molécula do seu produto, mas mudando inteiramente a narrativa de por que o produto existe. Até o ano de 1959, a economia americana era, em sua essência, uma economia de força bruta. A infraestrutura de transporte do país, os vastos pátios ferroviários de Chicago, as frotas de caminhões rugindo pelas novas rodovias interestaduais, os portos industriais da costa leste, havia sido construída para mover coisas pesadas, densas e indestrutíveis. Aço de Pittsburgh, carvão da Virgínia Ocidental, motores de combustão interna de Detroit. A logística da era industrial operava sob uma premissa física muito simples. A carga era quase sempre mais forte do que o container que a transportava. Se você deixasse cair um engradado contendo um bloco de motor V8 de uma empilhadeira, o engradado de madeira se estilhaçaria, o chão de concreto racharia, mas o motor, invariavelmente, continuaria sendo um motor. O mundo do transporte não precisava de delicadeza, precisava apenas de volume e cavalos de força. Para proteger os poucos itens que exigiam algum nível de cuidado, vidraçarias, cerâmicas finas, instrumentos de medição, o mundo usava materiais que não haviam evoluído muito desde a Revolução Industrial. A solução padrão era o jornal amassado, a serragem ou, mais comumente, o Excelsior, uma palha de madeira fina e encaracolada, produzida aos montes pelas serrarias. Você pegava uma caixa de madeira, enchia o fundo com palha, colocava o objeto no meio, jogava mais palha por cima e pregava a tampa. Era sujo, era pesado, atraía umidade e roedores, era altamente inflamável, mas acima de tudo, era um método de embalagem que pertencia ao passado. O problema era que o futuro estava prestes a ser despachado pelo correio, e o futuro tinha uma mandíbula de vidro. Em outubro de 1959, a International Business Machines, a IBM, o colosso corporativo que definia o teto da inovação americana, fez um anúncio que alteraria o curso da história dos negócios. Eles apresentaram o IBM 1401 Data Processing System. Hoje é difícil compreender a magnitude sísmica do IBM 1401. Antes dele, os computadores eram feras científicas e militares que ocupavam andares inteiros, consumiam a eletricidade de um bairro pequeno
e precisavam de um exército de físicos com jalecos brancos para funcionar. O 1401 foi o modelo T da era da informação. Era o primeiro computador produzido em massa, projetado não para o Pentágono ou para físicos nucleares, mas para empresas de médio porte. Bancos, companhias de seguros, fábricas e redes de varejo finalmente podiam automatizar suas folhas de pagamento e o controle de seus estoques. A demanda foi astronômica. A IBM esperava vender 1.000 unidades. Eles acabaram instalando mais de 12.000. Mas o 1401 trazia consigo um pesadelo logístico que a IBM, com todos os seus engenheiros brilhantes, estava tendo dificuldades para resolver. O computador não era um bloco de ferro fundido. Era um ecossistema incrivelmente complexo e dolorosamente frágil de componentes sensíveis. Ele usava a nova tecnologia de transistores montados em cartões SMS, Standard Modular System, conectados por milhares de fios microscópicos. Ele vinha com leitores de cartões perfurados, cujas engrenagens precisavam estar alinhadas à perfeição. E vinha com a impressora IBM 1403, uma maravilha da engenharia mecânica de alta velocidade que seria inútil se sofresse o menor solavanco. O custo de um sistema 1401 girava em torno de $2.500 por mês apenas para alugar, cerca de $25.000 mensais em dinheiro de hoje. Era um equipamento caríssimo, vital para o cliente, e precisava ser enviado das fábricas da IBM em Nova York e na Califórnia para escritórios em todo o país. Aqui residia o conflito que definiria o destino da Sealed Air. Como você coloca uma máquina que requer calibração de precisão microscópica dentro de um caminhão que vai cruzar as estradas esburacadas de Ohio durante 3 dias? A vibração constante soltava os fios. Os buracos nas estradas desalojavam as placas de circuito. E havia um problema ainda mais insidioso: a contaminação. A IBM tentou enviar seus primeiros sistemas usando os métodos de embalagem tradicionais, incluindo a palha de madeira Excelsior. O resultado foi catastrófico. O Excelsior absorvia o impacto físico de forma decente, mas a fricção da viagem fazia com que a palha de madeira se desfizesse. Ela gerava poeira, uma poeira fina, microscópica, seca. Essa poeira se infiltrava nas fendas das máquinas, cobrindo os contatos magnéticos, engasgando os leitores de cartões e arruinando os relés mecânicos. Quando os técnicos da IBM chegavam aos escritórios dos clientes para instalar as máquinas, passavam dias apenas limpando a sujeira da embalagem antes de poderem ligar o equipamento. Muitas vezes o computador estava limpo, mas os danos estáticos causados pelo atrito com jornais ou tecidos haviam fritado os circuitos invisivelmente. A IBM estava enfrentando uma crise de infraestrutura. Eles haviam inventado uma máquina do século XX que estava sendo transportada com a tecnologia do século XIX. A fragilidade não era um defeito de engenharia do 1401, era o preço inevitável da complexidade tecnológica. O mundo precisava desesperadamente de uma nova forma de proteção física, uma armadura que fosse incrivelmente leve, que absorvesse impactos formidáveis e que, crucially, fosse cirurgicamente limpa. Nenhuma poeira, nenhuma umidade, nenhum resíduo. A cerca de 200 quilômetros de distância das instalações da IBM, Mark Chavanis e Alfred Fielding estavam sentados em seu galpão em Hawthorne, contemplando a ruína iminente da sua empresa de isolamento para estufas. A história exata de como a ponte foi construída entre a Sealed Air e a IBM possui algumas variações nos registros corporativos, mas a mecânica da epifania é inegável. Chavanis, que era um leitor voraz e observador obsessivo de tendências industriais, entendeu o problema da poeira e da vibração que atormentava o recém-nascido setor de alta tecnologia. Ele olhou para os rolos rejeitados no canto da oficina. O que ele e Fielding haviam criado, acidentalmente, não era um isolante térmico, e certamente não era um revestimento de parede. Eles haviam aprisionado a substância mais limpa, abundante e amortecedora do planeta, o ar, dentro de uma membrana que não gerava poeira, não absorvia água e pesava praticamente nada. Eles não haviam inventado uma textura, eles haviam inventado o amortecimento pneumático perfeito em escala microscópica. Se você parar para analisar a genialidade do plástico bolha sob a perspectiva da física, é um design brilhante.
Quando uma força externa, digamos um caminhão caindo em um buraco, atinge uma caixa preenchida com bolhas de ar, o impacto não é transferido para o objeto rígido no interior. Em vez disso, a energia cinética do golpe é dissipada através da deformação elástica do plástico. As bolhas se espremem, absorvendo a violência do choque e redistribuindo a pressão, e depois voltam instantaneamente à sua forma original. Cada centímetro quadrado daquele material rejeitado era, na verdade, um exército de mini airbags operando em uníssono, e por ser selado termicamente em plástico puro, não havia fricção abrasiva, não havia fiapos, não havia sujeira. Fielding e Chavanes conseguiram uma reunião. O momento em que eles entraram nos escritórios da IBM para fazer a sua apresentação é o instante em que a distinção entre produto e solução se cristaliza de forma espetacular. Eles não chegaram lá falando sobre decoração de interiores. Eles não mencionaram o fiasco das estufas de Nova Jersey. Eles chegaram com pedaços do que agora chamavam provisoriamente de air cap, tampa de ar. Eles enrolaram os delicados painéis de relés e as placas do tamanho de cadernos nos lençóis translúcidos e acidentados. A demonstração de vendas foi visceral. Eles apertaram o material para mostrar como o ar resistia. Eles o esfregaram nas mãos para provar que ele não deixava resíduos. Eles o jogaram no chão. A matemática corporativa que aconteceu a seguir nos corredores da IBM foi rápida e brutalmente a favor da Sealed Air. A IBM fez os testes. As bolhas não apenas protegiam o 1401 dos impactos rodoviários de forma muito superior ao Excelsior de madeira, como resolviam a crise da contaminação em 100%. A embalagem saía intacta, a máquina saía limpa, e os técnicos podiam plugar os cabos imediatamente. Mas havia um bônus econômico na adoção do plástico bolha, que as pessoas frequentemente esquecem, um fator invisível que selou o negócio e construiu o império: o custo do frete. No mundo da logística você paga para transportar duas coisas: volume, o espaço que a caixa ocupa, e peso, a força necessária para movê-la. O jornal e a palha de madeira eram materiais pesados. Ao embrulhar as pesadas unidades do IBM 1401 com o papel de parede de Fielding e Chavanes, a IBM substituiu dezenas de quilos de amortecimento físico por gramas de filme plástico e uma imensa quantidade de nada encapsulado. O ar não pesa. A IBM começou a economizar milhares de dólares em taxas de envio simplesmente porque eles pararam de pagar para despachar poeira de madeira pelas rodovias americanas. A IBM fez o pedido. Eles começaram a padronizar as embalagens de seus computadores mais caros com o material da Sealed Air. Pense no significado desse contrato. A empresa que era o símbolo máximo da inteligência computacional, inovação e modernidade corporativa, o colosso de silício e aço, agora envolvia seus produtos mais valiosos no delírio estético de dois caras que queriam redecorar salas de estar com cortinas de chuveiro fundidas. Quando a IBM valida o seu produto de embalagem, você não precisa mais bater em portas. A IBM é o padrão ouro. O resto da indústria observa o que a IBM faz e copia imediatamente, presumindo, corretamente, que a IBM já gastou milhões de dólares em pesquisa para descobrir a melhor maneira de fazer aquilo. Em questão de meses, outros fabricantes de eletrônicos queriam o mesmo material transparente, limpo e futurista que a IBM estava usando. Se a IBM envia seus produtos envoltos em bolhas, enviar os seus em jornal subitamente faz você parecer não apenas obsoleto, mas irresponsável com o dinheiro do seu cliente. O contrato da IBM não apenas salvou a Sealed Air da falência, ele forneceu algo muito mais poderoso do que capital. Ele forneceu escala emprestada e um caso de uso irrefutável. A máquina na garagem de Hawthorne deixou de ser um risco financeiro e tornou-se uma impressora de dinheiro em ritmo acelerado. Eles não conseguiam produzir ar engarrafado rápido o suficiente. As dívidas foram pagas, novas instalações foram alugadas. A lição fundamental desta fase da história do plástico bolha é uma das regras mais duras e contra-intuitivas do mundo corporativo. O mercado não se importa com a sua intenção original. O mercado só se importa com a dor que você pode curar. Fielding e Chavanes passaram quase 2 anos, gastaram todo o seu dinheiro e arriscaram seus casamentos, tentando forçar o mercado a aceitar a sua definição do que o produto deveria ser.
Eles achavam que o valor residia na aparência, papel de parede. Quando isso falhou, acharam que o valor residia no calor, estufas. Mas o verdadeiro valor do produto residia na infraestrutura invisível da nova economia mundial, residia na proteção da vulnerabilidade tecnológica. O plástico bolha, da forma como o conhecemos hoje, nasceu oficialmente no instante em que seus inventores pararam de se apaixonar pelo design de seu produto e começaram a prestar atenção na mecânica de como o mundo ao redor deles funcionava. Eles construíram um material, o mercado construiu o negócio, mas o contrato com a IBM foi apenas a ignição. Para que o plástico bolha deixasse de ser uma embalagem industrial exclusiva para computadores caros e se tornasse a epidemia global que vemos hoje, o material que envolve desde abajures da Amazon até lembrancinhas de casamento, a Sealed Air precisaria enfrentar uma nova crise, uma crise ligada à própria biologia das bolhas que eles haviam criado, porque o ar, por mais que você tente aprisioná-lo, tem uma tendência obstinada e microscópica de querer escapar. E se a bolha murcha durante o trânsito, a armadura do futuro se torna apenas um saco plástico inútil. Eles haviam dominado o estalo. Agora eles precisavam garantir que o estalo sobrevivesse à viagem. Há uma lei implacável na fabricação de produtos industriais. A física não negocia. Você pode ter o melhor contrato de vendas do mundo, pode ter a chancela da corporação mais poderosa do planeta e pode ter convencido o mercado de que o seu produto é o futuro da logística. Mas se o material no nível molecular decidir que não quer cooperar, o seu modelo de negócios não passa de uma ilusão temporária. Para Alfred Fielding e Mark Chavanis, a euforia do contrato com a IBM foi intensa, porém assustadoramente breve. O plástico bolha, ou Air Cap, como era chamado comercialmente na época, era um sucesso absoluto nas demonstrações curtas. Ele absorvia impactos maravilhosamente bem. Ele mantinha a poeira longe das delicadas placas de circuito do computador, IBM 1401. Ele cortava os custos de frete ao substituir a pesada palha de madeira por ar. Mas à medida que a IBM começava a enviar seus equipamentos por rotas cada vez mais longas, através do vasto e acidentado continente americano, um defeito invisível, silencioso e letal começou a se manifestar. As bolhas estavam morrendo no meio do caminho. Para entender o pânico que se instalou na sede da Sealed Air, precisamos olhar para um balão de festa infantil. Quando você enche um balão barato de polietileno com ar, dá um nó apertado e o deixa no canto da sala. O que acontece alguns dias depois? Ele murcha, ele perde a tensão, fica enrugado, triste e flácido. O ar não escapou pelo nó, ele escapou pelas paredes. O polietileno comum, o material básico que Fielding e Chavanis usaram desde o fatídico dia com as cortinas de chuveiro, parece sólido para o olho humano, mas em uma escala microscópica, ele não é uma parede de concreto, ele é uma rede de pesca. As moléculas que compõem os gases atmosféricos, nitrogênio e oxigênio, principalmente, são pequenas o suficiente para, com o tempo e sob pressão, se espremerem através da estrutura porosa do polietileno e escaparem para o ambiente externo. Agora, imagine a matemática corporativa desse fenômeno aplicada à logística de alta tecnologia. A IBM embalava um computador de $25 mil em Nova York com um plástico bolha tenso, firme e protetor. O caminhão era carregado e começava a sua jornada em direção à Califórnia. Durante 2 semanas, a carga sofria a vibração constante do motor a diesel, o chacoalhar das suspensões em estradas imperfeitas e o peso de outras caixas empilhadas. Cada solavanco exercia uma pressão física sobre as bolhas, forçando literalmente o ar a atravessar a malha do plástico mais rápido. Para piorar, havia a geografia. Quando o caminhão cruzava as montanhas rochosas, a altitude aumentava drasticamente e a pressão atmosférica externa caía. As bolhas se expandiam, esticando o plástico até o limite de sua tolerância elástica. Quando o caminhão descia para o nível do mar na costa oeste, o plástico, agora esgarçado, não encolhia perfeitamente de volta. O resultado? Quando os técnicos da IBM abriam as caixas em Los Angeles, eles não encontravam a armadura pneumática robusta que havia saído de Nova York. Eles encontravam um plástico flácido, esgotado, que havia perdido até 30% do seu volume de ar.
O equipamento valioso lá dentro estava perigosamente solto, batendo contra as paredes de papelão. Não era um problema de maquinário, não era um erro na linha de montagem, era uma crise de química estrutural. O ar, a matéria-prima gratuita que tornava o produto genial, estava se recusando a ficar onde o haviam colocado. A IBM, com a sua precisão implacável, percebeu a falha quase imediatamente, e a mensagem que chegou a Sealed Air foi sombria. Ou vocês encontram uma maneira de fazer o ar ficar dentro do plástico, ou nós voltamos para o jornal amassado e para a serragem. O império que Fielding e Chavanes haviam acabado de vislumbrar estava prestes a evaporar através de furos microscópicos. É neste exato momento que a história separa os meros inventores acidentais dos verdadeiros construtores de indústrias. Mark Chavanes era, antes de tudo, um químico. Ele compreendia que não podia mudar a natureza das moléculas de oxigênio, mas podia mudar a barreira que as continha. Eles precisavam de um escudo invisível. A solução não veio de uma nova descoberta radical, mas de uma adaptação brilhante de uma tecnologia existente. Chavanes olhou para a indústria de embalagens de alimentos. Como os supermercados impediam que a carne estragasse ou que o queijo perdesse a umidade, eles usavam um revestimento chamado cloreto de polivinilideno, amplamente conhecido pelo seu nome comercial, Saran, o mesmo material usado no famoso Saran Wrap, o plástico filme de cozinha. O Saran é um polímero incrivelmente denso. Sua estrutura molecular é tão apertada que funciona como uma parede de tijolos contra a passagem de gases e umidade. Chavanes teve a ideia de aplicar uma camada micrométrica, quase invisível, de revestimento Saran no interior do polietileno antes de selar as bolhas. O custo de produção subiu. A engenharia da máquina teve que ser redesenhada para acomodar o processo de coextrusão, a arte industrial de fundir múltiplas camadas de plásticos diferentes em uma única folha sem que elas se descolem. Mas o cálculo corporativo era simples: adicionar uma fração de centavo de custo por metro quadrado para garantir 100% de retenção de ar era a diferença entre ter um monopólio global ou declarar falência. Quando a nova versão do plástico bolha, agora com a camada de barreira, saiu da linha de montagem, Chavanes e Fielding sabiam que haviam resolvido o enigma final. Eles submeteram o material a testes de tortura, colocaram pesos sobre ele, colocaram-no em câmaras de vácuo, deixaram-no em armazéns quentes por meses. As bolhas não cederam, o ar permaneceu preso. A patente dessa inovação específica, a técnica de retenção de ar com barreira, foi, na verdade, o documento legal que transformou a Sealed Air em uma fortaleza impenetrável contra a concorrência nas décadas seguintes. Com a crise da deflação resolvida, as comportas do mercado se abriram com uma força quase assustadora. A IBM confirmou seus contratos, mas eles foram apenas o começo. O final da década de 1960 e a década de 1970 marcaram a explosão do varejo por catálogo e do envio direto ao consumidor nos Estados Unidos. Empresas como a Sears, Roebuck e companhia enviavam de tudo pelo correio, desde relógios de pulso até componentes de tratores. A fragilidade já não era um problema exclusivo dos computadores de grande porte. A fragilidade estava se democratizando. O plástico bolha tornou-se a resposta universal. Ele era flexível o suficiente para ser enrolado em torno de um vaso de cristal, forte o suficiente para amortecer o motor de uma geladeira, e leve o suficiente para não adicionar um único centavo extra à taxa postal cobrada pelos correios americanos. Em poucos anos, o material passou de um segredo industrial para uma visão cotidiana nas docas de carregamento, nas agências de correio e, inevitavelmente, nas salas de estar das casas comuns. E foi exatamente quando o plástico bolha cruzou a fronteira entre as docas de carregamento e as casas das pessoas que aconteceu o fenômeno mais fascinante, irracional e psicologicamente profundo da história desta empresa. Um efeito colateral que nenhum engenheiro previu e que nenhuma pesquisa de mercado poderia ter antecipado. As pessoas não conseguiam parar de estourá-lo. Começou nas fábricas da própria Sealed Air. Os gerentes de turno notavam que os operários da linha de montagem, em seus momentos de pausa, pegavam retalhos do material rejeitado e ficavam instintivamente esmagando as bolhas entre o polegar e o indicador. Havia um ritmo naquilo, uma cadência.
Depois o comportamento foi observado nos estoques da IBM, técnicos de terno e gravata, homens sérios com crachás de segurança, eram vistos encostados em mainframes de $100.000, distraidamente estourando bolhas de plástico enquanto discutiam códigos de programação. Quando o material começou a chegar nas casas dos consumidores comuns, protegendo presentes de Natal e compras por catálogo, o fenômeno explodiu em uma escala cultural. O produto que envolvia o item principal rapidamente se tornou tão interessante quanto o próprio item. As famílias disputavam quem ficaria com a folha de plástico bolha depois que a caixa fosse aberta. Por que isso aconteceu? Porque um material concebido através de pura termodinâmica, salvo pela química de polímeros avançada e projetado estritamente para absorver a força G de buracos em rodovias, sequestrou o cérebro humano de forma tão universal? A resposta reside na neurociência e na ironia suprema da tensão. A vida moderna no final do século XX, especialmente a vida corporativa, estava se tornando cada vez mais abstrata e estressante. O estresse se acumula no corpo como uma tensão muscular não resolvida, particularmente nas mãos e nos ombros. O ser humano tem uma necessidade biológica profunda de ciclo de tensão e liberação. Quando você pega uma bolha de plástico perfeitamente inflada, seu cérebro reconhece uma pequena câmara de resistência física. Você aplica pressão com o polegar. A bolha resiste. A tensão aumenta. O plástico da barreira Saran, aquele mesmo plástico que custou milhões para ser desenvolvido apenas para segurar o ar, estica até o limite de sua força elástica. E então, em uma fração de segundo, o limite é rompido. A estrutura falha catastroficamente. Pop. A liberação acústica é aguda, nítida e imensamente satisfatória. A liberação tátil é instantânea. A resistência que lutava contra o seu dedo colapsa. É uma microdestruição perfeita. Uma ação que gera uma consequência física imediata, audível e inofensiva. Em um mundo onde a maioria dos nossos problemas são longos, vagos e difíceis de resolver, pagar a hipoteca, lidar com o chefe, consertar um casamento, estourar uma bolha de plástico oferece ao cérebro humano uma vitória minúscula e garantida. É a física da destruição sem a culpa da consequência. Décadas antes do surgimento dos brinquedos fidget spinners ou do conceito de vídeos de ASMR para relaxamento, a Sealed Air havia acidentalmente fabricado e distribuído em massa o sedativo tátil mais popular do mundo. Há uma ironia de proporções quase shakespearianas aqui, se você parar para pensar na jornada dos inventores. Mark Chavanis e Alfred Fielding passaram noites em claro, contraíram dívidas excruciantes e enfrentaram o terror da falência para inventar uma tecnologia cujo único propósito sagrado era manter o ar dentro do plástico. Eles revolucionaram a química de polímeros com o revestimento de barreira Saran, especificamente para criar uma bolha inquebrável pelas forças da logística. E no momento em que a invenção deles chegou às mãos da humanidade, a primeira coisa que todo ser humano na Terra quis fazer com ela foi destruí-la. A humanidade olhou para o triunfo da engenharia de retenção de gás e decidiu que o verdadeiro valor daquilo era a alegria de forçar o gás a sair violentamente. A Sealed Air não lutou contra isso. Diferente de muitas corporações rígidas que exigem que seus produtos sejam usados estritamente de acordo com o manual de instruções, a empresa reconheceu que a obsessão tátil do público não era um problema. Era a maior campanha de marketing gratuito que uma empresa de embalagens, B2B, Business to Business, já havia recebido na história do capitalismo. O plástico bolha deixou de ser visto como lixo de embalagem e passou a ser percebido como um bônus de utilidade emocional. O consumidor final adorava receber caixas embrulhadas em plástico bolha, e os varejistas sabiam disso. O estalo se tornou parte da promessa da marca. A empresa cresceu de forma astronômica nas décadas seguintes. De uma garagem alugada em Hawthorne, Nova Jersey, a Sealed Air Corporation abriu o capital e se expandiu para dezenas de países, construindo fábricas monstruosas que funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuspindo quilômetros ininterruptos de plástico preenchido com ar. No início da década de 1980, eles já faturavam dezenas de milhões de dólares anualmente, mas enquanto as máquinas rugiam, gerando lucros colossais e dominando a categoria globalmente,
Uma mudança silenciosa estava começando a se formar no horizonte econômico. O sucesso sem precedentes do plástico bolha estava, inadvertidamente, criando um novo tipo de problema para a corporação. Um problema que não envolvia química, vazamentos ou designers de interiores. Era um problema estritamente matemático, focado em uma falha estrutural do próprio modelo de negócios de vender ar. Uma bolha de plástico preenchida com ar é incrivelmente leve, mas ocupa um espaço geométrico teimoso. E no mundo implacável da eficiência corporativa, que estava prestes a dominar o final do século XX, transportar ar vazio começaria a se tornar um luxo que os contadores de Wall Street não estariam mais dispostos a tolerar. O produto perfeito estava prestes a colidir de frente com a matemática dos caminhões vazios. A crise da otimização por metro cúbico estava chegando, e ela forçaria o plástico bolha a evoluir de maneiras que destruiriam a magia do estalo de uma vez por todas. Na virada para a década de 1990, a Sealed Air Corporation era um monstro de eficiência industrial e domínio de mercado. O plástico bolha havia transcendido a sua função original para se tornar uma espécie de infraestrutura invisível da economia americana, tão essencial para o comércio global quanto os paletes de madeira ou os contêineres de aço. As fábricas da empresa operavam em um ritmo febril. Eram catedrais de manufatura onde extrusoras gigantescas fundiam grânulos de polietileno bruto 24 horas por dia, 7 dias por semana, convertendo-os em rios intermináveis de filme plástico transparente. O som dentro dessas instalações era um rugido mecânico ensurdecedor, o som de uma corporação imprimindo dinheiro ao capturar a atmosfera da Terra e vendê-la com uma margem de lucro formidável. A empresa havia se tornado exatamente o tipo de gigante corporativo que Alfred Fielding e Mark Chavanes mal poderiam ter concebido quando estavam congelando naquela garagem em Hawthorne 30 anos antes. O faturamento anual ultrapassava a casa das centenas de milhões de dólares. O plástico bolha detinha uma fatia esmagadora do mercado global de embalagens de proteção. Era um produto que não precisava mais ser vendido. Ele simplesmente precisava ser entregue, porque a demanda era inquestionável. Mas o sucesso em escala industrial tem uma maneira peculiar de revelar vulnerabilidades que não existem quando você é apenas uma pequena operação tentando sobreviver. Quando você domina um mercado, os seus problemas deixam de ser sobre como encontrar clientes e passam a ser sobre a física e a geometria da sua própria operação. E o plástico bolha escondia um defeito geométrico monumental. Um defeito que não incomodava o consumidor final, mas que começava a tirar o sono dos engenheiros logísticos e dos diretores financeiros em salas de reunião acarpetadas de Nova York a Chicago. A vulnerabilidade era esta: o plástico bolha, por definição química e estrutural, composto por aproximadamente 1% de polietileno e 99% de espaço vazio. Ele é essencialmente o nada embrulhado em uma fração microscópica de alguma coisa. Pense no que isso significa do ponto de vista da distribuição física. Quando a Sealed Air carregava um caminhão de 16 metros de comprimento, um daqueles gigantescos reboques de 18 rodas que cruzam as rodovias interestaduais americanas, com os rolos massivos de plástico bolha pré-inflado para entregar a um cliente, o caminhão atingia a sua capacidade máxima de volume muito antes de atingir a sua capacidade de peso. Um caminhão projetado para carregar 20 toneladas de carga estava cruzando o país carregando talvez apenas algumas centenas de quilos de plástico puro. O resto da carreta estava literalmente cheio da atmosfera de Nova Jersey. A matemática dessa operação, quando submetida ao escrutínio implacável das planilhas corporativas modernas, era um pesadelo logístico. A Sealed Air estava pagando por diesel, pedágios, manutenção de frotas, seguros rodoviários e salários de motoristas para transportar o vazio. E o problema não terminava quando o caminhão chegava ao seu destino. Vamos olhar para o lado do cliente. Na década de 1990, uma revolução silenciosa estava varrendo a América corporativa. Inspirados pelo sistema Toyota de produção e filosofias como o Just-in-Time, produção no tempo exato, e o Six Sigma, os executivos estavam obcecados em eliminar desperdícios. Cada metro quadrado de um armazém era agora tratado como um ativo imobiliário de altíssimo valor. Espaço era dinheiro.
quando empresas como a Sears, a IBM ou os grandes centros de distribuição do emergente varejo eletrônico compravam plástico bolha, eles recebiam dezenas de rolos com 1 metro de diâmetro cada. Onde você guarda isso? Um rolo industrial de plástico bolha ocupava o mesmo espaço físico que um palete contendo dezenas de televisores, mas o seu valor intrínseco era de apenas alguns dólares. Os gerentes de galpões olhavam para as estantes metálicas que iam até o teto, preenchidas com montanhas de bolhas de ar translúcidas, e viam dinheiro sendo queimado. Eles estavam pagando aluguel, aquecimento, eletricidade e impostos imobiliários sobre propriedades de primeira linha apenas para armazenar bolhas de ar gigantes antes que pudessem usá-las para empacotar os produtos reais. Essa é a aritmética que começa a corroer os impérios. Não é um concorrente genial que surge do nada, é o custo do metro cúbico. É o diretor de cadeia de suprimentos que, assim como no caso da mudança da fábrica da bala Life Savers para o Canadá por 90 centavos a cada 1.000 unidades, abre uma planilha do Excel, analisa o custo de armazenamento do ar em um depósito em Seattle ou Dallas e declara: isso é insustentável, precisamos parar de pagar para estocar o vazio. A pressão sobre a Sealed Air montou rapidamente. O produto em si ainda era perfeito para a proteção física, mas a embalagem do produto tornou-se um passivo corporativo. Se a empresa não resolvesse o paradoxo geométrico de sua própria invenção, outra pessoa o faria. Concorrentes estavam começando a flertar com soluções alternativas, como almofadas de papel reciclado prensado a frio que chegavam planas e eram amassadas na hora, ou espumas expansíveis que misturavam dois produtos químicos líquidos apenas no momento exato em que o pacote ia ser fechado. A coroa da Sealed Air estava ameaçada não por uma embalagem melhor, mas por um modelo de armazenamento mais barato. A corporação precisava de um novo pivô, tão dramático e desesperado quanto aquele que ocorreu na garagem fria com as estufas agrícolas, mas agora operando na escala de bilhões de dólares. A solução de engenharia que os laboratórios da empresa desenvolveram foi conceitualmente brilhante. Eles precisavam separar as duas coisas que sempre estiveram unidas desde 1957, a membrana de plástico e a injeção de ar. Eles precisavam enviar a membrana plana e deixar que o ar fosse adicionado, não na fábrica em Nova Jersey, mas na mesa de empacotamento do cliente, exatamente no segundo em que a embalagem fosse necessária. Nasceu assim o conceito da embalagem inflável sob demanda, on-demand packaging. A engenharia por trás disso foi uma maravilha mecânica. A Sealed Air desenvolveu filmes plásticos finíssimos, já coestrudados com a barreira Saran anti-vazamento, que continham o padrão das bolhas previamente desenhado, selado nas bordas, mas fundamentalmente murcho. Eram como balões vazios em uma tira contínua. Sem o ar dentro, o volume do plástico bolha diminuía em mais de 90%. Um único palete contendo essas bobinas planas de plástico desinflado agora equivalia ao material que antes exigiria quase um caminhão inteiro de 18 rodas para ser transportado. A verdadeira mágica residia na máquina que acompanhava esse plástico. A Sealed Air parou de ser apenas uma empresa de extrusão de polímeros e tornou-se uma empresa de leasing de equipamentos. Eles projetaram máquinas infladoras incrivelmente compactas, do tamanho de uma impressora de escritório, que se encaixavam perfeitamente na estação de trabalho de um empacotador em um centro de distribuição. O funcionário puxava a ponta do filme plástico plano, inseria na máquina e apertava um botão. A máquina, operando com minúsculos compressores e rolos aquecidos em miniatura, injetava o ar da própria sala do cliente para dentro das bolhas planas a uma velocidade estonteante, selando a borda com calor no exato milissegundo seguinte para que o ar não escapasse. A tira de plástico entrava murcha e saía pelo outro lado como a familiar corrente de armadura pneumática protetora. Apenas o que era necessário, no exato momento em que era necessário, sem armazenamento, sem caminhões transportando o vazio, sem desperdício imobiliário. Do ponto de vista financeiro, logístico e ambiental, a embalagem inflável sob demanda, conhecida posteriormente no mercado por variações como o formato New Air A&B, foi a salvação do reinado corporativo da empresa no século XXI. Com a ascensão meteórica da Amazon e a explosão do comércio eletrônico nos anos 2000,
O volume de pacotes despachados pelo mundo alcançou proporções estratosféricas. Se a indústria ainda dependesse dos rolos gigantes pré-inflados da década de 70, o trânsito mundial teria entrado em colapso apenas com caminhões de transporte de bolhas. A Sealed Air adaptou-se à tirania da otimização de espaço e, como recompensa, garantiu a sua posição nas mesas de empacotamento dos maiores gigantes do varejo digital do planeta. O problema do metro cúbico foi resolvido de forma brilhante, mas, como acontece frequentemente na história do capitalismo corporativo, a vitória logística exigiu um sacrifício de sangue, e o que foi sacrificado foi a alma do produto, a única coisa que o consumidor final genuinamente amava. O plástico bolha original, aquele inventado por Chavanes e Fielding, era composto por células fechadas, herméticas e independentes. Quando a matriz selava as duas camadas de cortina de chuveiro aquecida em 1957, cada bolha era uma fortaleza individual de ar. Era por isso que, quando você aplicava a pressão do seu polegar sobre uma única cúpula transparente, o ar não tinha para onde fugir. A pressão aumentava exponencialmente contra a barreira molecular, até que o filme plástico, superado pelas leis da física, rasgava catastroficamente, emitindo aquele som agudo, nítido e libertador. Pop. A tensão perfeitamente construída culminava em uma destruição pontual e gloriosa. Era isso que fornecia a liberação psicológica para gerações de humanos estressados. O estalo não era um som, era a recompensa física pelo colapso de uma célula fechada. Mas a nova versão sob demanda, a maravilha da logística moderna, não podia ser fabricada com células fechadas individuais. Para que a pequena máquina na mesa do funcionário da Amazon pudesse inflar milhares de bolhas por minuto de forma eficiente, usando apenas um único ponto de injeção de ar, um bico que corria ao longo da borda do plástico, as bolhas precisavam estar conectadas. Se você observar de perto a arquitetura do plástico bolha moderno e inflado nas máquinas sob demanda de alta eficiência, verá a sutil, mas letal, modificação na geometria. As bolhas não são ilhas. Elas não estão isoladas, estão organizadas em carreiras, conectadas umas às outras por canais microscópicos não selados. O ar entra no bico principal e flui através desses dutos invisíveis, preenchendo uma fileira inteira de bolhas simultaneamente antes de a máquina selar a borda externa mestre. Essa interconexão engenhosa é a chave que permitiu à máquina inflar o material a uma velocidade vertiginosa sem estourar nada durante o processo. É um triunfo inegável do design mecânico, mas coloque esse plástico bolha moderno nas mãos de um ser humano que teve um longo dia de trabalho. A pessoa ignora o produto que chegou na caixa, pega a folha de bolhas translúcidas e, movida por aquele instinto atávico forjado por décadas de memória muscular coletiva, posiciona o polegar sobre a cúpula mais promissora. Ela aplica a pressão. O cérebro antecipa a resistência, a tensão crescente e, por fim, a pequena e satisfatória explosão que sinaliza que a ordem no universo foi momentaneamente restabelecida. A pessoa aperta, mas a resistência não vem, a tensão não aumenta. Em vez de lutar contra a barreira plástica até o ponto de ruptura, o ar simplesmente escolhe o caminho de menor resistência. Ele escapa suavemente através do minúsculo canal de conexão, fluindo silenciosamente para a bolha vizinha, que incha um pouco mais para acomodar o novo volume. Você aperta com mais força, o ar flui para a próxima, e para a próxima. A parede nunca atinge o seu ponto de falha crítica porque o sistema inteiro agora é desenhado para acomodar o deslocamento da pressão em vez de resistir a ela. Não há ruptura, não há explosão aguda, não há liberação de dopamina no cérebro, há apenas um colapso silencioso, um esmagamento suave, mudo e infinitamente deprimente. O estalo morreu. Em seu lugar, ficou apenas um afundamento melancólico sob a ponta do dedo, um squish oco que lembra a sensação de pisar em um travesseiro murcho. A Sealed Air Corporation percebeu o impacto dessa mudança, quando o iBubble Wrap, como foi carinhosamente apelidado nos comunicados de imprensa da época, e formatos conectados semelhantes começaram a substituir gradualmente os clássicos rolos pré-inflados nas cadeias de suprimentos das grandes corporações. A reação do público foi um misto de luto e indignação nas redes sociais. Campanhas irônicas pediam para salvar o plástico bolha.
As pessoas perceberam que um pequeno ritual de conforto cotidiano havia sido roubado delas de forma invisível. A empresa, ciente do seu legado cultural, fez questão de declarar publicamente que o plástico bolha tradicional, com bolhas individuais e estalantes, continuaria a ser fabricado para mercados menores e consumidores de varejo que compravam rolos individuais para mudanças residenciais. Mas no âmbito do comércio eletrônico em massa, nas caixas marrons da Amazon e do eBay que chegam diariamente às nossas portas, a matriz do produto mudou de forma irreversível. A matemática corporativa venceu. O que aconteceu aqui não foi um erro de estratégia, foi uma decisão totalmente racional, justificada e necessária. O mercado imobiliário forçou o mercado de logística, que por sua vez forçou a arquitetura molecular do plástico. Ninguém sentou em uma sala de reuniões com o objetivo sádico de roubar a alegria tátil da humanidade. Foi apenas o subproduto frio e lógico da otimização extrema, uma concessão invisível feita a milhares de quilômetros de distância, movida pela economia de evitar que caminhões transportassem ar pela rodovia interestadual 80. A morte do estalo é um microcosmo perfeito do que acontece quando um produto atinge a sua fase final de maturidade, sob as regras do capitalismo global corporativo. A utilidade emocional de um objeto não entra na análise de custos operacionais. A alegria que uma pessoa sente ao destruir a embalagem na sala de estar não tem métrica, não tem retorno sobre o investimento e, crucialmente, não ajuda a pagar o combustível do caminhão. E quando há um conflito entre o balanço patrimonial e a emoção, o balanço ganha 100% das vezes. A história do plástico bolha, desde o seu nascimento acidental, em uma garagem em Hawthorne, Nova Jersey, até a sua mutação silenciosa nas gigantescas centrais de distribuição da era digital, não é apenas um estudo de caso sobre embalagens, é uma janela cristalina para a mecânica brutal e frequentemente contra-intuitiva de como o valor é criado, escalado e, em última instância, comprometido dentro do capitalismo moderno. Há um momento no ciclo de vida de qualquer corporação em que o produto deixa de pertencer aos seus criadores e passa a pertencer à matemática. Quando olhamos para a trajetória de Alfred Fielding, Mark Chavanis e da Sealed Air, o que emerge não é um conto de fadas sobre o triunfo da genialidade no design. O que emerge é um manual de sobrevivência. Aqui está o que eu acho mais instrutivo sobre toda essa saga. O sucesso da empresa mascarou as vulnerabilidades estruturais que quase a mataram 3 vezes diferentes, e a forma como eles navegaram por essas quase mortes nos deixa 4 lições fundamentais. A primeira lição é sobre a ilusão da intenção do criador e a suprema arrogância da invenção. No mundo das startups e da engenharia, há uma crença perigosa de que se você construir algo tecnicamente perfeito, o mundo naturalmente entenderá o seu valor. Fielding e Chavanis construíram um papel de parede tridimensional impecável. Eles patentearam um método revolucionário de aprisionar ar entre cortinas de chuveiro fundidas. Do ponto de vista técnico, eles haviam triunfado. Do ponto de vista comercial, eles estavam mortos. O mercado é um juiz sociopata. Ele não tem a menor empatia pelo tempo, pelo suor ou pelo orgulho que você investiu na sua visão original. Os designers de interiores de Manhattan odiaram o papel de parede. Os fazendeiros de Nova Jersey rejeitaram a estufa que ressecava ao sol. A lição brutal aqui é que a utilidade de um produto quase nunca é definida por quem o fabrica, mas pela dor aguda de quem o consome. A Sealed Air só se tornou um império quando seus fundadores engoliram o próprio ego, abandonaram a estética e aceitaram que o seu fracasso de design era, na verdade, a cura para o pesadelo logístico da IBM. Você não é dono do propósito do seu produto, o mercado é, e o mercado só paga por soluções, não por caprichos estéticos. A segunda lição é sobre a tirania da geometria e a invisibilidade da cadeia de suprimentos. Nenhum produto existe no vácuo. Não importa quão revolucionário seja o seu software, quão delicioso seja o seu doce, ou quão resistente seja a sua embalagem, em algum momento, o mundo físico vai cobrar o seu pedágio. Quando a Sealed Air alcançou o domínio global, ela esbarrou em uma parede invisível para a maioria dos empreendedores, a lei do metro cúbico. A empresa passou décadas vendendo ar, o que era genial quando a IBM precisava de leveza para economizar no frete.
mas tornou-se uma âncora letal quando o mercado imobiliário industrial encareceu e os gerentes de logística perceberam que estavam pagando milhares de dólares em aluguel e diesel para estocar e transportar o vazio. A lição universal que se estende muito além do plástico é esta: a infraestrutura que entrega o seu produto frequentemente dita a sobrevivência do seu produto. Se a geometria, o peso ou o formato daquilo que você vende entrar em conflito com a matemática da cadeia de suprimentos, seja o custo da prateleira do supermercado, o custo da nuvem de servidores ou o custo de um caminhão de 18 rodas, a cadeia de suprimentos sempre vencerá. A transição da Sealed Air para as máquinas infláveis, sob demanda, foi uma admissão de que o negócio deles não era mais o polímero, era a eficiência espacial. A terceira lição é sobre a diferença monumental entre o contrato funcional e o contrato emocional. A corporação projetou o plástico bolha para proteger os servidores da IBM contra vibrações rodoviárias. Esse era o contrato funcional, mas ao fazê-lo, eles acidentalmente criaram um sedativo tátil global. O estalo, inconfundível do rompimento das células de ar fechadas, tornou-se o contrato emocional do produto. As pessoas não compravam pacotes para estourar o plástico, mas a alegria microscópica que sentiam ao fazer isso criou um vínculo irracional com a marca. Era uma anomalia, um material industrial B2B que o consumidor final genuinamente amava. Aqui reside o perigo da otimização extrema. Quando a Sealed Air cedeu à matemática do espaço e alterou a arquitetura molecular do produto, criando as bolhas conectadas que apenas esvaziam silenciosamente quando pressionadas, eles resolveram o problema logístico com perfeição. O contrato funcional foi mantido intacto, os vasos de cristal continuaram chegando inteiros, mas eles rasgaram o contrato emocional. Na busca cega pelo corte de custos de armazenamento e frete, a corporação tratou a alegria do usuário final como uma ineficiência a ser eliminada. A planilha do Excel não sabe medir a dopamina. A lição é que otimizar as ineficiências visíveis frequentemente destrói as eficiências invisíveis. Quando você racionaliza a alma de um produto para fora da existência por causa de uma margem de lucro, você perde uma lealdade que bilhões de dólares em marketing jamais poderão comprar de volta. A quarta e última lição é sobre a verdadeira natureza da inovação. Ela não nasce da inspiração, nasce do terror. A mitologia corporativa adora a ideia do gênio solitário tendo um momento de clareza, eureka, em um laboratório iluminado. A história real do plástico bolha prova o contrário. Todas as grandes inovações desta empresa foram atos desesperados de preservação da vida. A ideia de isolar estufas nasceu do terror da falência do papel de parede. A ideia de apresentar o material à IBM nasceu do terror de as estufas terem falhado. E a inovação mais tecnologicamente profunda da empresa, a aplicação do revestimento invisível de Saran para impedir que o ar vazasse molecularmente através do polietileno, não aconteceu porque eles queriam avançar a ciência dos polímeros. Aconteceu porque a IBM, o maior cliente do mundo, basicamente os encostou na parede e disse: seus pacotes estão murchando e nossos computadores estão quebrando. Consertem isso ou estão fora. A verdadeira pesquisa e desenvolvimento P&D costuma ser em sua essência uma resposta a uma ameaça de morte existencial. A inovação que mudou o paradigma logístico mundial foi forjada sob a pressão esmagadora de perder tudo. O que a trajetória da Sealed Air nos ensina, no fim das contas, é que construir um império não requer que você tenha a resposta certa desde o primeiro dia, requer que você tenha a resiliência brutal para sobreviver até que o mercado lhe diga qual é a pergunta que você acidentalmente respondeu, e requer a frieza de reconhecer quando as regras que sustentaram o seu sucesso mudaram silenciosamente debaixo dos seus pés. Mas toda essa racionalidade corporativa, todas essas planilhas de eficiência logística, todo esse sucesso estrondoso de engenharia química e de adaptação aos novos tempos, tudo isso culmina em uma realidade física muito menor, muito mais silenciosa e, de certa forma, muito mais melancólica. Uma realidade que se desenrola todos os dias em milhões de salas de estar ao redor do mundo, quando a caixa da Amazon é finalmente aberta e o produto é retirado. O pacote chega à sua porta no final de uma terça-feira comum. É uma caixa de papelão pardo, padronizada, selada com aquela fita adesiva reforçada com fios de nylon
que requer o uso de uma tesoura ou de uma chave de casa para ser rompida. Você a traz para a sala de estar, a mesma sala de estar suburbana que Alfred Fielding e Mark Chavanes, de forma tão desastrosa, tentaram redecorar quase 70 anos atrás. Você corta a fita, abre as abas de papelão. Lá dentro repousa o item que você comprou pela internet. Talvez um roteador novo, talvez uma cafeteira, talvez um frasco de perfume. Mas antes que você alcance o produto, as suas mãos encontram o material que o protege. É o plástico bolha, translúcido, leve, preenchendo o vazio da caixa com uma eficiência geométrica que faria qualquer engenheiro de logística chorar de alívio. Você tira o produto, coloca-o sobre a mesa e por um breve momento você fica segurando apenas a embalagem. O seu cérebro, condicionado por décadas de memória cultural e reforço tátil, envia um sinal atávico para as pontas dos seus dedos. O polegar posiciona-se instintivamente sobre uma das cúpulas de ar aprisionado. Você antecipa a resistência. Você antecipa a pequena vitória da ruptura. Você antecipa o estalo. Você aperta. E, em vez do pop agudo e libertador que definiu a experiência tátil do final do século XX, você sente apenas um esvaziamento triste e silencioso. O ar foge furtivamente pelo microcanal de conexão para a bolha vizinha. A resistência desmorona sem lutar. Você tenta outra bolha, apertando com mais força, torcendo o plástico com as duas mãos em uma tentativa desesperada de forçar a física a lhe dar a recompensa que lhe foi prometida. Mas o design moderno é impecável. Ele não cede. Ele apenas murcha. O plástico dobra-se sobre si mesmo em um suspiro oco. A marca Sealed Air ainda existe. Na verdade, ela é um colosso, uma corporação multibilionária listada na Bolsa de Valores, operando em dezenas de países, empregando milhares de pessoas e ditando as regras globais de como os objetos físicos navegam pelas cadeias de suprimentos do planeta. As máquinas de inflar bolhas, sob demanda que eles inventaram para resolver a crise do metro cúbico, estão zumbindo neste exato segundo nos porões de gigantes do comércio eletrônico, de Seattle a Xangai, cuspindo quilômetros de proteção pneumática perfeitamente interconectada. O plástico que você está segurando é, sob qualquer métrica industrial concebível, superior ao original. Ele usou menos combustível fóssil para chegar até a sua casa. Ele ocupou menos espaço nos armazéns. Ele foi mais barato para o varejista. Ele absorveu os impactos do caminhão de entrega com a mesma competência formidável que o material antigo teria absorvido. A engenharia química e mecânica por trás dessas bolhas interconectadas que não estouram é um triunfo irrefutável da inteligência humana sobre o desperdício logístico. E, no entanto, algo fundamental se perdeu de uma maneira que importa profundamente, mesmo que nunca vá aparecer em um relatório de lucros trimestrais ou em uma apresentação de slides para acionistas. O plástico bolha que repousa hoje na sua lixeira de reciclagem é um produto estritamente corporativo. O plástico bolha que costumávamos estourar era outra coisa. Era um alívio psicológico acidental, um pequeno artefato de controle em um mundo cada vez mais caótico. Era uma invenção que nos permitia, por alguns segundos, destruir algo de forma perfeitamente segura e ouvir o som tangível da nossa própria agência. Aquele plástico bolha não existe mais nas caixas do nosso cotidiano. Ele não foi morto por má gestão, não foi destruído por executivos vilanescos que odiavam a alegria humana, nem por uma falha estratégica do produto. Ele foi racionalizado para fora da existência por alguns centavos de economia no custo de frete por metro cúbico. Uma margem de otimização espacial tão microscópica que mal registraria como um erro de arredondamento no balanço final de uma vida comum, mas que ditou as regras de produção em uma escala global. O pedaço de plástico murcho que você descarta depois de abrir a sua encomenda não é apenas uma embalagem vazia, é o último vestígio físico de uma das ironias mais poéticas do capitalismo moderno. Dois homens falharam em criar beleza para os olhos, acidentalmente criaram a armadura mais eficiente do mundo, e a humanidade decidiu amá-la, não por sua proteção, mas pela sensação gloriosa de destruí-la com as próprias mãos. Ninguém documentou formalmente o momento em que a última máquina de bolhas independentes em grande escala foi desligada para dar lugar ao sistema sob demanda. Não houve luto oficial, nem obituários nos jornais de economia. Havia apenas a matemática,
operando com a sua habitual falta de malícia. Algumas coisas terminam não porque fracassaram, mas porque as pessoas que herdaram o sistema as consideraram matematicamente inconvenientes. Não há uma grande tragédia grega nisso. Não há hubris, nem um coro antigo alertando sobre as consequências. É algo muito menor e, à sua própria maneira, muito mais difícil de aceitar. É a aritmética ordinária da tomada de decisões corporativas, aplicada sem piedade e sem emoção a algo que, para as milhões de pessoas que costumavam estourar aquelas pequenas bolhas de ar depois de um longo dia, era qualquer coisa, menos ordinário.